Escola Legal. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Trata-se de um programa educacional desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Barbacena. De um lado, a Secretaria Municipal de Educação diz que o programa trouxe benefício para cerca de 500 alunos que fazem parte do programa. De outro, a oposição questiona esse posicionamento da Secretaria Municipal de Educação. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o secretário municipal de Educação, professor Emiliano Campos. Saúde. O que você acha do sistema de saúde em Barbacena? Para falar sobre o sistema de saúde em Barbacena e região, nós convidamos o diretor da Santa Casa de Misericórdia e ex-secretário municipal de saúde do município, Dr. Camilo Chaves. As movimentações que estão acontecendo em todo o país levaram a presidente Dilma a propor um plebiscito que está em discussão no Congresso Nacional. Para falar também sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Reinaldo Fortes. Esses são os temas que nós iremos conversar agora no programa Além da Notícia. Saúde. Saúde é uma questão que preocupa e interessa a todas as pessoas. Afinal, todos querem um sistema que dê resposta às suas necessidades. Para falar sobre como anda a saúde em Barbacena, nós convidamos o diretor da Santa Casa de Misericórdia, Dr. Camilo Chaves, ele que também já foi secretário municipal de saúde. Conosco também em nossos estúdios o professor Bruno Simões, que vai participar hoje dos debates no programa Além da Notícia. Dr. Camilo, satisfação tê-lo aqui no programa, principalmente para que a gente possa debater sobre um assunto tão importante e que interessa a todas as pessoas. Inicialmente, eu gostaria que o senhor já falasse como anda o sistema de saúde em Barbacena, que o senhor fizesse um pequeno diagnóstico disso. Sim, Gilmar, o prazer é meu. Nós estamos aqui para poder falar como hoje está o quadro de saúde pública em Barbacena. Barbacena é uma cidade que é polo nível macro e nível micro regional. A gente tem uma abrangência, aproximadamente 750 mil habitantes, 51 municípios. Barbacena, por ser cidade polo, é a cidade que mais recebe pacientes de toda a região. Principalmente a partir de janeiro de 2012, que foi criado pelo Estado uma rede de urgência e emergência, chamada Centro Macro Sul, e Barbacena tem os 2 maiores hospitais que fazem esse tipo de atendimento. A Santa Casa, ela atende sozinha praticamente 60% desses atendimentos de urgência e emergência. São os traumas, grandes traumas, ortotraumas, AVC e todo tipo de acometimento na saúde da população. Pela característica da cidade, o senhor acha que aqui não tem como falar da saúde em Barbacena de uma forma isolada, porque nós temos essas cidades vizinhas aí que todas trazem pacientes aqui? Eu concordo com você, Gilmar, porque Barbacena, ela, apesar de ser uma cidade que tem a obrigação de dar toda a assistência na saúde na nossa região, ela também se sentiu obrigada também a atender toda a macro-região pela complexidade que a gente oferece aqui. Porque Barbacena, além do mais, tem uma faculdade de medicina, que todo ano ela forma para aproximadamente 100 médicos, né, que vêm para o mercado. Então, assim, uma cidade que se preparou muito para essa saúde, né? E com isso a gente consegue oferecer um bom serviço de saúde. A imprensa local, doutor Camilo, tem noticiado um novo desenho que a Prefeitura pretende para a saúde em Barbacena. Seria a abertura do Hospital Regional para a cidade, seria a transferência da urgência e emergência ali da Santa Casa, ali para o novo PA que está sendo construído próximo ao Hospital Ibiapaba. Para que a população possa entender melhor esse processo, eu gostaria de falar como que vai acontecer essa transferência do PA, do sistema de urgência e emergência que hoje funciona anexo à Santa Casa, para esse novo PA. Esse redesenho que está sendo feito pelo atual governo, né, do prefeito Toninho Andrada com o secretário José Orleans, foi uma coisa muito inteligente, porque até então a Santa Casa ela segurava sozinha toda a porta de entrada, tanto a porta de entrada das pequenas emergências quanto das grandes urgências. E isso daí está levando a um caos muito grande do hospital. E, além desse caos muito grande, há uma responsabilidade que não é somente do hospital, que seria também do poder público, né? E, com isso, foi designado esse novo traçado, esse novo desenho, né? Que seria a abertura da UPA 24 horas, né? Que já está em fase final de conclusão. Tu acha que deve levar quanto tempo? Provavelmente, Gilmar, aí uns 2, 3 meses no máximo, tá? E essa UPA ela vai desafogar bem o atendimento que é feito na Santa Casa, porque lá serão feitos os atendimentos de menor urgência.
urgência seriam classificados no protocolo de Manchester, que é o protocolo de classificação de risco, como azul e verde. Quer dizer, são consultas que podem aguardar, às vezes, por 1, 2, 3 horas para serem feitas, né? E não precisam de ficar no PA da Santa Casa, que é um PA de grandes urgências. E a abertura do hospital regional, uma coisa muito importante que você falou aí, o hospital regional é um dos hospitais da rede FEMIG, né? Da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, é o único da rede FEMIG que não tinha portas abertas. É um hospital que tem uma complexidade muito boa. Atualmente ele possui uma UTI de 10 leitos, possui clínica médica, clínica cirúrgica, clínica ortopédica, né? E ele está assim, subdimensionado. É um hospital que tem condição de fazer muito mais do que ele faz. Hoje ele está com em torno de 60 leitos. Esse novo projeto vai passar o hospital para 190 leitos. Vai dobrar os leitos de UTI, que é uma falta muito grande aqui na região, né? E para tanto, são necessárias diversas mudanças. Primeiro, mudanças em área física. E isso daí já está sendo feito. O prefeito Toninho Andrada já esteve lá em Belo Horizonte por diversas vezes, negociando com a Secretaria de Estado da Saúde, negociando com a direção da FEMIG, né? Para poder fazer essas mudanças. Vai ser um investimento em torno de 40 milhões no mínimo para fazer essas obras, né? E é um trabalho que vai demorar algum tempo, né? Mas isso daí vai desafogar bem a assistência de saúde de toda a região. Gostaria daqui a pouco que o senhor falasse sobre as especialidades de cada hospital, mas antes gostaria também de ouvir aqui a opinião do professor Bruno. Como é que o senhor pensa sobre o sistema de saúde no país? O senhor que já morou em várias cidades, já morou em Ubá, já morou em Araguari, agora está residindo aqui em Barbacena. Como que o senhor vê esse sistema de saúde aí? É um sistema muito complexo, né, sem dúvida nenhuma. Não é exatamente a minha área de atuação, mas eu acho que é um sistema muito complexo, um país muito grande, um país com muitas realidades. E uma coisa que eu gostaria de perguntar até o doutor Camilo, na realidade aqui, que é a pessoa que é da área, né? Barbacena tem uma característica diferente. É uma cidade que conta com uma faculdade de medicina e, na realidade, uma boa faculdade de medicina que foi muito bem avaliada, inclusive, nesta última avaliação agora. Qual que poderia ser o papel, o grande papel desta faculdade de medicina junto ao sistema de saúde no município? Sim, professor Bruno, a faculdade de medicina ela é muito importante mesmo aqui na nossa região. Hoje ela já desenvolve um papel, principalmente junto à Santa Casa. Hoje os acadêmicos da faculdade de medicina, na sua maior parte, né, fazem estágios regulares dentro da Santa Casa, inclusive junto à Secretaria de Saúde, lá no antigo Hospital Escola, no bairro Vilela, né? Hoje lá é uma policlínica de referência, policlínica de especialidades, eles também prestam esse serviço e nós já estamos em negociação com a faculdade de medicina para, a partir já meados desse ano do segundo semestre em diante, né, a gente aumentar mais os estágios dos acadêmicos. É plano nosso também, junto com a faculdade de medicina, trazer o internato, né, que é o 6º ano, que atualmente está sendo feito lá em Belo Horizonte, fazer em Barbacena, na Santa Casa também. E temos planos também de trazer residência médica para Barbacena, que é uma coisa que vai somar muito para a saúde local e vai somar muito também para a faculdade e para o hospital. Daqui a pouco eu gostaria também que você comentasse sobre essa questão aí agora da formação dos médicos, né, que foi lançada aí pela Presidente da República, que vai passar para 8 anos. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Então, Camilo, para ficar bem claro para os nossos telespectadores, como que vai ficar o funcionamento dos hospitais de Barbacena, o Hospital Ibiapaba, a Santa Casa e agora com esse hospital regional? Como que vai ser a divisão de atividades? A divisão aqui vai ser o seguinte: o Hospital Ibiapaba é um hospital de alta complexidade, né, na área de oncologia e na área de cardiologia. Então, é o único hospital da nossa região que faz esse tipo de serviço. Eles fazem até com muita competência e vão continuar fazendo isso e com ampliação, inclusive, dos serviços. Porque a Barbacena hoje, na parte de oncologia, fazem somente a quimioterapia. Eles já estão com um processo de implantação de radioterapia no hospital. Vai ser uma coisa que vai trazer muito ganho para a nossa região. Agora, a Santa Casa ela é referência em diversas outras áreas. A Santa Casa é um hospital amigo da criança, ele recebeu esse título pela Unicef alguns anos atrás. Então é o único hospital de Barbacena que mantém pediatria 24 horas em diversas áreas. Somos um hospital de neonatologia, a nossa UTI neonatal ela pode ser comparada a dos grandes centros, comparada de Belo Horizonte. É uma UTI de muita qualidade, a gente presta um serviço muito bom. Nós temos a nossa maternidade, que é especializada em gestante de alto risco, né? E atendemos não só Barbacena, como Barbacena e toda a nossa macro-região. Além disso, também, a Santa Casa ela possui um serviço credenciado de alta complexidade em neurocirurgia.
Então, na nossa macro-região, só a gente que tem essa complexidade de neurocirurgia. Então, a gente faz todas as cirurgias de alta complexidade e todo tipo de AVC. A Santa Casa, além disso também, ela possui também a parte de ortopedia, que faz grandes cirurgias, grandes traumas também. Temos a clínica médica. A Santa Casa, ela tem também o serviço de nefrologia, que funciona anexo à Santa Casa Pró-Renal, que dão toda assistência, todo respaldo dentro do nosso hospital. E o hospital regional, que hoje não é mais hospital regional, é hospital geral, né? Dr. José Américo Nunes de Rezende, ele além das áreas que ele já atendia, né? Que seria no caso a clínica médica, como foi dito, a clínica cirúrgica, a clínica ortopédica e a UTI, ele vai dobrar o número de leitos de UTI, vai passar para 20 leitos, ele vai aumentar consideravelmente o número de leitos de ortopedia para as grandes cirurgias, né? De cirurgia geral. Ele vai também começar a ter o serviço de neurocirurgia para poder ajudar na rede, né? E a Santa Casa ela vai funcionar como um hospital de respaldo também para o hospital regional. Porque o hospital regional, quando ele inaugurar a sua porta de entrada, então a porta de grandes traumas ela vai sair da Santa Casa e passar a funcionar lá no hospital regional. Só que a Santa Casa ela vai continuar fazendo todo tipo de serviço que ela faz. Apenas ela não vai ser a principal porta de entrada. Porque a gente entende que a principal porta de entrada deva ser de um hospital público. Porque assim, é um gasto muito grande e que o município e o Estado não tem como bancar isso para o hospital. E sendo um hospital público, o governo tem condição de bancar, com qualidade. Professor Bruno, o que o senhor acha dessa mudança que vai acontecer no currículo da formação dos novos médicos? Parece que a partir de 2015, o senhor acha que as universidades vão ter tempo para se adaptar a essa nova versão? Na realidade, em primeiro lugar, eu não acredito nessa mudança assim, da maneira como ela está sendo levantada agora. Primeiro que é uma decisão unilateral, né? Depois uma decisão tomada num momento bastante conturbado e, na realidade, todos os atores envolvidos têm que dar a sua opinião. E, por enquanto, foi uma decisão de um único lado, o lado só do governo federal. Então, as coisas devem mudar muito ainda, deve ser muito discutido, né? As universidades públicas têm uma característica completamente diferente das universidades particulares. Por exemplo, as universidades particulares de medicina têm um custo muito alto para o aluno. Quem é que vai cobrir esse custo por mais 2 anos? Então, muitas as questões que vão ser decididas. Como que você decide a vida de uma pessoa que já está se falando até em trabalho escravo, por exemplo, esses 2 anos a mais. Então, tem muita coisa a ser discutida. Os setores envolvidos vão ter que estar nisso aí, o Conselho de Medicina Federal, os conselhos regionais. Não é uma decisão já tomada, na minha opinião. A saúde realmente é um tema muito vasto. Nós teremos oportunidade de debater mais sobre saúde aí em outras oportunidades. Agradeço a participação do Dr. Camilo nesse primeiro bloco. O professor Bruno permanece conosco. Nós voltamos em seguida para falar sobre o programa Escola Legal.
Neste segundo bloco do programa Além da Notícia, nós iremos conversar sobre o plebiscito proposto pela presidente Dilma. E o programa Escola Legal nós iremos debater no terceiro bloco. As manifestações que vêm acontecendo em todo o país levaram a presidente Dilma a propor um plebiscito. Este tema está na pauta do Congresso Nacional. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Dr. Reinaldo Fortes, ele que é professor universitário na área de Ciência Política. Conosco também ainda em nossos estúdios, o professor Bruno Simões, que também é professor universitário. Dr. Reinaldo, prazer tê-lo aqui no programa. Gostaria que, inicialmente, você já pudesse falar sobre essa proposta da presidente Dilma. O que o senhor acha dessa proposta? Ela tem viabilidade ou não? Então, Gilmar, é preciso dizer que plebiscito não é uma coisa nova, né? Na Grécia, Roma Antiga, nós mesmos participamos de um plebiscito em 1993. Né? Se trata de uma consulta à população, uma consulta prévia. Obviamente que num país do tamanho do Brasil, essa consulta é uma consulta bastante complexa, não é uma consulta simples de ser feita. Do ponto de vista da viabilidade do plebiscito hoje, é preciso analisar algumas questões. Primeira coisa, a presidente, em que pese estar falando do plebiscito, ela não tem competência para convocar esse plebiscito. Como assim? Isso é uma competência do Congresso Nacional? A Constituição prevê que essa competência é exclusiva do Congresso Nacional. Existe competência privativa e competência exclusiva. A privativa pode ser delegada. Ela está fazendo uma proposta. Ela está fazendo uma proposta. Se for acontecer o plebiscito, quem faz essa convocação é o Congresso Nacional. E tem um outro elemento ainda. Apesar do Congresso fazer a convocação para o plebiscito, não é ele quem realiza o plebiscito. Quem realiza o plebiscito é o Tribunal Superior Eleitoral, neste caso. O que significa também que o tribunal tem que se manifestar, como já se manifestou, quanto ao tempo, a viabilidade de se preparar tudo isso para que ele faça nas eleições que nós estamos aí prestes a participar, essa consulta popular. Tem se falado muito aí em referendo. Qual é a diferença entre referendo e plebiscito? São duas diferenças fundamentais. A primeira diferença é no que diz respeito à anterioridade e posterioridade. O plebiscito é uma consulta prévia, é anterior à formatação da legislação. E o referendo é o contrário, é uma validação que a população dá a um ato legal, jurídico já feito. A segunda diferença é que, numa consulta prévia, a população não vai decidir exatamente aquilo que vai constar na legislação. Por exemplo, a proposta nós temos aqui 5 temas: financiamento público, sistema eleitoral, fim para a suplência de senadores, manutenção de coligações partidárias e fim ou não do voto secreto no parlamento. Então, como que seria isso? Um exemplo, para a gente definir isso com bastante clareza. Financiamento público de campanha. Em tese, a consulta que tem que ser feita à população é: a população concorda com o financiamento público das campanhas? Sim ou não? Se ela concorda com esse financiamento, integral ou parcial? Teoricamente seria isso. É uma pergunta direta. Tem que ser pergunta direta. Não pode deixar margem para entendimentos. Quando o Congresso for legislar sobre esse assunto, que essa matéria é de competência do Congresso, é ele que vai delimitar, delinear como que isto vai acontecer na prática. Então, como é que vai ser a prestação de conta, qual é o valor por cada partido, como é que vai ser a definição do candidato, isso é definição na parte do Congresso, já obedecendo os parâmetros, os limites que a população coloca. No referendo é o contrário, o Congresso decide sobre um determinado assunto, elabora o seu projeto de lei, delibera sobre esse projeto de lei e esse projeto pronto e acabado vai para o referendo da população. Se a população disser sim, aquela lei, né, aquela legislação vai entrar em vigor e vai ganhar eficácia. Se disser que não entra em vigor e não ganha eficácia. Professor Bruno, gostaria também da sua participação sobre esse assunto. Como você está vendo aí essas manifestações por todo o país, principalmente, nós estamos vendo aí nas ruas os jovens, principalmente universitários? É um momento muito difícil, muito complicado para o país, porque eu acredito que hoje falta-se um projeto para o país. E em virtude dessa falta de projeto para o país, aconteceu o que vem acontecendo nesse momento, né? Então, eu acho que o grande problema hoje no país é exatamente isso. A falta de um projeto, a população foi para as ruas e está revoltada e reclamando. Está acontecendo aí uma grande discussão a respeito desse assunto com relação à proposta da presidente. Parece que ela não entendeu o que as pessoas estão pedindo. Estão pedindo melhores condições de saúde, de educação, de transporte público, e esses temas não estão contemplados nesse plebiscito. Como que o senhor analisa isso?
É uma questão de marketing, né, Gilmar? Eu acredito que é uma questão de marketing. Falta um ano para a eleição, ela tem que tentar dar algumas respostas para a população que convença a população de que ela ainda é uma candidata viável. Então é um momento do país e ela, sem dúvida nenhuma, estava vindo em berço esplêndido e agora realmente viu que a situação não é exatamente o que se esperava. Você concorda, doutor Reinaldo, com essa posição do professor Bruno? Teve uma época em que eu trabalhei no Congresso Nacional durante 4 anos e tive a oportunidade de conviver com esses partidos todos. E uma das características hoje do partido da presidente Dilma, o PT, é que, em regra, ele age em função dos acontecimentos. Ele não planeja os acontecimentos. Então, isso que o professor Bruno está falando, isso já aconteceu outras vezes. E, ao que me parece, esse plebiscito é uma cortina de fumaça para tampar outros problemas que ela tem que dar resposta à população. Até porque os grandes especialistas já disseram publicamente que o plebiscito a reforma política não precisa necessariamente do plebiscito. Pode ser através de emenda constitucional e outros assuntos através de legislação infraconstitucional. Com vistas às próximas eleições presidenciais, você acha que isso que está acontecendo vai mudar o quadro para o próximo ano? Olha, eu acredito que muda o quadro, sim. Até porque, se a presidente até agora não entendeu o que a população quer, não vai ser o plebiscito que vai esclarecer para ela. Porque a população está falando, como o professor Bruno disse, aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Obviamente, nem tudo é viável, nem tudo é factível. Mas que influencia no quadro, influencia. Desdobramentos virão. A gente não sabe quais, mas desdobramentos de todo esse movimento virão, sim. Nós já temos aí alguns candidatos, pré-candidatos colocados. Temos o Aécio Neves, temos a Marina Silva, temos o Eduardo Campos. Quem que o senhor acha que vai ser mais beneficiado com isso? Tive a oportunidade de lidar, e acompanhar o Aécio Neves no Congresso Nacional e no governo de Minas também. E a Marina Campos, lá no Norte especificamente, que por razões profissionais eu trabalhei lá. Eduardo Campos, nem tanto. Hoje, a meu ver, o candidato melhor preparado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de articulação política, é o candidato Aécio Neves. Em tese, a meu ver, esse seria o candidato melhor preparado. O senhor acha que dentro do PSDB o nome dele já está consolidado? Porque parece-me que o Serra, ele sempre está aí se colocando como candidato. O senhor acha que o Aécio está consolidado ou não? O Serra já teve várias oportunidades, algumas colocadas pelo próprio partido, outras de outra maneira. Eu acredito que hoje, pelo cenário que a gente está vendo, pela própria manifestação do partido, pela visibilidade do Aécio no Brasil todo, que inclusive tem dado apoio ao nosso prefeito Toninho Andrada na AMM, num assunto de extrema importância, que é a repactuação da receita orçamentária. Eu acredito que o Aécio hoje, se não for um nome consolidado, é um nome bastante viável, um nome com grandes perspectivas de ser definido como nome do PSDB à presidência da República. Professor Bruno, o senhor acha que essas manifestações vão parar por aqui ou elas ainda vão se estender até o processo eleitoral do ano que vem? O senhor acha que essas reivindicações, essa participação do jovem nas ruas ainda vai estar presente o ano que vem ou isso vai morrer agora? É muito difícil fazer uma previsão, com relação a isso. Mas eu acho que realmente não morre, As manifestações não morrem, mesmo que elas diminuam um pouco, elas não vão morrer. Até porque tem muitos motivos até o ano que vem para que as manifestações realmente continuem. Tem uma frase que está circulando aí, o gigante acordou. Você acha que é isso que aconteceu? De certa forma, acho que sim. Acho que as pessoas realmente estão observando essa falta de projeto e realmente acordaram que o Brasil precisa passar por uma mudança. Não adianta ficar só na retórica, o Brasil realmente precisa passar por uma mudança. O Brasil precisa de um projeto, um grande projeto de país. Doutor Reinaldo, a gente pode terminar esse bloco, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais. Na prática, o que o senhor acha que vai acontecer com relação a essa proposta aí do plebiscito? Eu acho que na prática o plebiscito, para ser bem feito, ele não é viável, por uma série de razões. No que diz respeito à legislação eleitoral, por exemplo, as novas normas, se aprovadas, têm que entrar em vigor 1 ano antes da eleição. Isso já é outubro agora. Então, eu acho que, na prática, concretamente, esse plebiscito, se for bem feito, se for feito de acordo com a legislação, se for feito adequadamente, ele não é viável, não é factível, pelo aspecto temporal também, para entrar em vigor no ano que vem. Muito obrigado, doutor Reinaldo. Obrigado, professor Bruno, pela participação também nesse bloco. Nós voltamos em seguida para falar sobre o programa Escola Legal.
Programa Escola Legal. Certamente você já ouviu falar sobre esse tema. Trata-se de um programa educacional lançado pela Prefeitura Municipal de Barbacena no mês de março. O programa atende 500 alunos e oferece educação integral. De um lado, a Prefeitura diz que o programa trouxe grandes benefícios educacionais para esses alunos. De outro, nós temos a oposição em Barbacena, o grupo de oposição, que defende posição contrária a essa da Prefeitura. Para falar sobre esse assunto, em nossos estúdios, o secretário municipal de Educação, professor Emiliano Campos, e também o professor Bruno Simões, que continua conosco nesse debate. Professor Emiliano, satisfação recebê-lo aqui no programa e gostaria que o senhor falasse para nós aí o que levou a Prefeitura para implantar esse projeto ou esse programa Escola Legal. Satisfação é minha, tá, Gilmar, em estar participando do programa. O que levou a Prefeitura Municipal de Barbacena e o prefeito, Toninho Andrada, é que nós possamos dar uma melhoria na qualidade do ensino municipal de Barbacena. As 4 escolas que foram transferidas para o projeto piloto do programa educacional Escola Legal são as escolas Abgar Renault, Inês Piacese, Benjamin Ferreira e Randolfo. Benjamin Ferreira na localidade de Padre Brito e a do Randolfo do Serrão. Então, eram escolas que não tinham infraestruturas, né? Não tinham capacidades de estarem recebendo esses alunos do 6º ao 9º ano. Tá? Então, esse programa... Quando você diz estrutura e capacidade, você se refere a quê? Física. Física. Estrutura física. Salas, são todas escolas antigas, né? A rede nossa municipal, ela tem uma média de 30 anos a 40 anos de idade as escolas. Então são escolas que nós já pegamos da gestão anterior, sucateadas, sem reformas, com os prédios, com os telhados caindo, né? São quantas escolas no município? 31 escolas. 31. Qual o número de alunos? Hoje aproximadamente 9 mil alunos tem o município. Então esse programa agrega 500 alunos, 5%, né? Do 6º ao 9º ano. Hoje, do 6º ao 9º ano, nós devemos atender em torno de uns 4 mil alunos, 4.500. 100% fazem parte desse programa. Fazem parte. E o único local que nós tínhamos em Barbacena, procuramos vários locais, né, para estar abrigando esse programa, foi o da universidade, que é o da Unipac, que lá tem toda uma infraestrutura universitária que os alunos da rede municipal nunca tinham tido nem a oportunidade de conhecer, muito menos estarem lá para terem o ensino neste local. Se você esclarecesse para os nossos telespectadores, parece que a população não está entendendo bem essa situação. O senhor falou sobre o projeto piloto. Então, trata-se de um projeto que vai ter continuidade. Exatamente. Pela ideia do prefeito, hoje lá na universidade é um projeto piloto. Tá? Nós devemos estar transformando o CAIC também, agora para o 2º semestre, no programa educacional Escola Legal. Estamos querendo, já está em formatação para mim estar apresentando isso ao prefeito. Uma escola em Correia de Almeida e outra escola dentro de Barbacena, para estar brigando de 500 a 1.000 alunos. E o processo de seleção das escolas que vão participar do programa? No primeiro momento foi a partir da sua infraestrutura física. Então depende de localidade. E de alunos do 6º ao 9º ano. Por quê? O prefeito entende que os alunos de 6º ao 9º ano já são pré ou adolescentes, né? Então, as crianças de 1º ao 5º ano, os alunos de 1º ao 5º ano já são crianças de até 10 anos, de 8 até 10, 11 anos. Então, ele entende que esses alunos têm que ficar perto dos pais, né? Então, por isso que foi diagnosticado as escolas que estavam com uma infraestrutura física piores, né? E nesse primeiro momento foram as 4 escolas. Tivemos até o prazo dia 15 de maio de estarmos recebendo adesão de outras escolas ou transferência de outros alunos, e o projeto teve início no dia 4 de março, e nesses 3 meses, né? Nós tivemos mais de 70 transferências de outras escolas para o programa. Que aderiram ao programa. Professor Bruno, eu gostaria que o senhor participasse dessa discussão aqui. Eu sei bem que o senhor é um estudioso dessa área de educação, tem vários trabalhos publicados, e
tem conhecimento desse programa. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a seguinte questão. A oposição em Barbacena tem discutido com relação ao programa, principalmente debatido com relação ao transporte dessas crianças aqui do centro da cidade até a Unipac, lá em Campo Lite. Eu gostaria que o senhor falasse, isso interfere no processo educacional das crianças? O que é pior? Elas terem que fazer esse transporte ou estudar numa escola que não tem estrutura? Pelo que eu tenho acompanhado, Gilmar, a gente observa muito claramente que o transporte, a diferença do que acontecia anteriormente para agora é muito pequeno. Né? Pelo que eu vejo, estudando a questão da escola legal, né, eu acho que falta, talvez, da oposição até eles desconhecem o programa. Então vira uma questão política, vamos dizer assim, até de baixo nível, em vez de buscar conhecimento sobre o programa, e então, a partir daí, né, questionar o programa. Eu posso perguntar ao secretário Emiliano, por exemplo, uma das escolas, pelos que têm notícia, que é a escola que é 80% do número total de alunos lá, a Escola Acadêmica Bigar Renault, pelo que se tem notícia, né, a escola funcionava, inclusive, no governo anterior de forma ilegal, no endereço ilegal. O endereço, na realidade, que se tem notícia da escola na Superintendência de Educação, por exemplo, é um endereço em outro local. Então, a escola, além da péssima estrutura de onde ela estava funcionando, ainda funcionava de forma ilegal. Além disso, o que o governo atual veio legalizar uma situação que era completamente ilegal e absurda. Né? Se observar, eu acho assim, a gente tem que observar o que tem acontecido lá embaixo naquela escola, quem tem acompanhado e observado de forma honesta, o que tem acontecido é um excelente trabalho, uma infraestrutura que poucos alunos ou nenhum aluno viu, e eu acredito que hoje no Brasil, possivelmente é o melhor programa, né, um dos melhores, se não o melhor programa que tem que ser feito em educação de sexto ao nono ano nesse país. Em Minas Gerais eu não tenho dúvida que é o melhor. Então, acho que o que precisa se fazer é isso. Realmente, pessoal, tomar consciência do que está acontecendo, e o transporte, como você falou, não é o problema. O aluno, por exemplo, da escola, que tem 80% dos alunos lá, eles têm mais o quê? Um transporte de 8 a 9 minutos de diferença do que eles tinham anteriormente, que é o transporte o tempo que eles gastam, então, da escola Bigar Renault, né, até o campus universitário onde hoje acontece o programa. Para que você, telespectador, possa entender melhor, o professor Bruno se referiu à escola Bigar Renault. Ela funcionava antigamente no Colégio Salesiano. Né? Depois ela foi transferida ali para o bairro Boa Morte, numa escola ali, e funcionou no ano passado, não é isso? 2011, 2012. E uma característica da escola Bigar Renault eram alunos de várias regiões da cidade, é isso? Foi muito bem lembrado pelo professor Bruno. Eu nunca quis me envolver nessa parte política de oposição, mas vale ressaltar que quando a antiga gestão entrou em conflito com a escola Salesiano e retirou a escola Bigar Renault do prédio do Salesiano e acampou lá no bairro Boa Morte, lá na antiga escola do SEB, foi sem autorização da Superintendência Regional de Ensino, em local insalubre, tá? Sem acessibilidade. Então, a escola funcionou no ano de 2011, 12 lá, ilegalmente, conforme o professor Bruno havia dito. Então, por que naquela época não se fez essa manifestação? Quer dizer que os vereadores que hoje estão questionando esse programa foram omissos no passado? Com certeza, com certeza. Tá? Com certeza. Que é uma escola que ela é insalubre. Para você ter um exemplo, Gilmar, lá toda a escola ela não tem forro, ela é telha de amianto só. E todas as caixas d'água são de amianto. Isso é proibido. Tem uma legislação do Estado, da Superintendência Regional de Ensino, da Secretaria de Estado, que isso é proibido. A sala de aula tem que ter no mínimo forro, e lá nem forro tinha. E quais são os serviços que esses alunos estão recebendo lá nesse projeto piloto? Hoje, voltando a pergunta que você fez ao professor Bruno sobre o transporte. O transporte, vou pegar como exemplo a escola Bigar Renault do bairro Boa Morte. 85% dos alunos da escola que ali estudavam no bairro Boa Morte eram oriundos, salvo engano, 25 bairros de Barbacena. A maioria desses alunos, os pais tinham que pagar van para levar
os alunos. Isso hoje saem 11 ônibus de dentro da cidade, de diversos pontos do bairro, Rodoviária Nova, Nova Suíça, Nova Cidade, Ipanema, Monte Mário, São Pedro. Então, para quê? Para que possa passar o mais perto possível da casa desses alunos para estar levando lá para baixo, lá para o campus da universidade. Então a prefeitura hoje que arca com isso? Hoje ela que arca com todo esse transporte. E também não vejo essa, que muitos estão falando, a oposição fala, muitos pais falam, respeito, vivemos num Estado democrático de direito, então cada um tem a sua opinião, mas eu tenho a minha também. E eu acho que a cultura de Barbacena, tem que ser os horizontes da população de Barbacena, especialmente da parte em educação, tem que ser mais aberto. Que hoje eles falam que um percurso a mais de 9 quilômetros é uma distância enorme. Hoje, eu acho que todos nós conhecemos a rodovia que liga Barbacena a Unipac. Hoje ela é uma avenida, ela é toda iluminada, asfaltos muito bons, com sinalizadores, radares. Tá? Antigamente, há 20 anos atrás, o menino que saísse da colônia, ele tinha que vir para Barbacena para estudar, ele vinha. Um aluno nosso hoje, que sai de Correia de Almeida para vir estudar aqui em Barbacena, em qualquer escola do estado, ele vem de ônibus também. A gente sabe que a educação não deve ser vista como gasto, como despesa, mas sim como investimento. Mas esse programa não trouxe mais despesa para a prefeitura diante dessa crise financeira que ela está vivendo, não? Olha, nós tivemos uma redução com contratação de professores a nível de R$300 mil por mês de economia. Esse que está sendo os recursos que nós estamos fazendo em transporte, em aluguel, em uma merenda de qualidade, que não é só para lá, em toda a rede. Vale salientar isso que nós pegamos. Nós pegamos uma gestão no primeiro mês, em janeiro, que não havia nem merenda perecível e não perecível, nem licitada estava. Hoje, as escolas todas estão recebendo merenda de qualidade, com acompanhamento nutricional. Tá? Então, isso é muito importante. O aluno da escola legal, do programa Escola Legal, ele chega lá, ele tem um lanche, assim que ele chega, 3h30 da tarde ele tem um almoço, e a hora que ele está indo embora, volta de 5h15, 5h30, ele tem outro lanche. Professor, o tema é instigante, tenho certeza que a gente teria assunto aqui para conversar há muito tempo. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje, vamos convidá-lo numa outra oportunidade para falar sobre esse e outros assuntos ligados à educação. Muito obrigado pela presença, obrigado também ao professor Bruno. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Além da Notícia de hoje. Agradeço a todos, aos telespectadores, e voltamos amanhã com mais um programa Além da Notícia.